Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre uma das novidades do Spring 6, que é o suporte ao Problem Details. Esse suporte visa atender uma RFC para padronizar o formato das respostas de erro em APIs HTTP. Então o que eu vou te mostrar aqui é como a gente fazia o tratamento de erro antes desse suporte, o que a gente precisava fazer nos nossos projetos e agora com o Spring 6 o que a gente precisa fazer para ter esse suporte nas nossas aplicações. Para isso, a gente vai agora aqui para o código. Aqui eu criei um projeto simples, tá? Que apenas cria usuários e retorna a coleção de usuários atualizada. E essa criação de usuários é feita por um service que apenas mantém um map de usuários. Então ele tem a chave, que é o username, e o usuário, que é o dado que ele está salvando. Então quando a gente for criar um usuário, se essa lista de usuários já tiver um username sendo utilizado, a ideia é que eu lance uma exceção de conflito, dizendo que o usuário já existe. Nesse caso, a execução aqui seria interrompida e eu não salvaria o novo usuário. Caso contrário, aí sim eu posso adicionar um novo usuário com a chave dele sendo o username, e aí eu terei minha lista de valores aqui atualizada, com esse novo usuário adicionado a essa lista. Tá ok? Então é algo bem simples para a gente ver esse tratamento de erro. Se eu não colocar nenhum tratamento de erro aqui na minha aplicação, o que vai acontecer quando eu executar? Vamos lá. Vou executar aqui a aplicação. Está executando. Agora eu vou usar aqui um cliente HTTP para testar. Nesse caso eu estou usando o Insomnia. Então, agora eu vou tentar fazer a criação de um usuário nessa rota aqui. A primeira criação funciona e a segunda tem que dar erro porque esse username já foi utilizado. Então vamos lá. Olha só, deu erro de fato, e esse erro tem um formato aqui diferente, né, de resposta, como você pode ver. Tem a mensagem que eu coloquei, mas tem outras coisas também. Então o que era comum a gente fazer? Como a nossa aplicação pode ser usada por outras, e as outras aplicações, inclusive front-ends diferentes, podem precisar exibir esse erro para o usuário de alguma forma, montar uma interface que exiba esse erro, é necessário que exista um padrão de resposta de erro. Assim, eu não tenho que fazer um tratamento diferente para cada API dentro da minha empresa. E para fazer isso, o que a gente costumava fazer? A gente criava aqui uma resposta de erro padrão. Então, a gente vinha aqui no projeto, criava uma espécie de erro response.java. Aqui eu vou usar um record para representar ela. E a gente dizia aqui o que a gente precisa na nossa mensagem de erro para os nossos clientes da API. Então, a gente precisa, por exemplo, de uma mensagem e dos detalhes desse erro. Algum stack trace, por exemplo, caso a gente trabalhe dessa forma. E agora a gente precisa retornar essa resposta de erro. Quando for lançada a exceção, essa resposta vai ser retornada. E é claro, a gente não vai fazer o tratamento da exceção no controller. Não vamos fazer um try-catch aqui. Vamos fazer algo diferente. Vamos centralizar o tratamento de todo tipo de exceção de conflito que pode ocorrer em outros services na minha aplicação, e por isso a gente vai criar aqui um controller advice, que para ficar melhor a gente pode chamá-lo de controller exception handlers. A gente vai lidar com as exceções lançadas pelos meus controladores e vamos retornar uma resposta customizada para elas, tá ok? Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Talvez fique melhor dessa forma. E aqui a gente vai usar a notação Controller Advice. É essa notação que permite que esse componente aqui trate as sessões de todos os controladores. Então eu não preciso fazer try-catch em cada um dos meus controladores que chamam um serviço que lança uma exceção. Tá certo? E agora a gente vai criar o Exception Handler desse tipo de exceção que está sendo lançada, que é a exceção de conflito. Essa exceção aqui. Então, a gente criaria aqui um Exception Handler que trata Conflict Exception. E aqui a gente teria um método que vai fazer esse tratamento customizado. Então, ele vai retornar uma Response Entity. A gente vai dizer que vai retornar um erro response. A gente pode colocar aqui o nome Handle Conflict Exception. Colocar aqui a exceção para a gente manipular. Vamos importar aqui o response entity. E agora a gente retornaria aqui um response entity com status conflito, né? Então teria aqui o status para o 409, que é o erro de conflito.
E aí eu retornaria o corpo da requisição, que vai ser uma error response, que eu criei aqui no meu projeto. Então ela recebe a mensagem da exceção e como segundo parâmetro os detalhes dessa exceção. E aqui a gente pode escolher como quer trabalhar. Para deixar ilustrado aqui como ficariam esses detalhes, eu vou usar uma alternativa de imprimir também a stack trace. Mas é claro, depende muito das aplicações, tá? Expor os detalhes da exceção, a árvore de chamadas que levou a exceção, não é muito bom quando a gente está usando APIs externas. Mas nesse caso aqui que a gente tem uma demonstração, é uma API interna, a gente vai fazer dessa forma. A gente vai imprimir a stack trace e vamos retornar aqui nos detalhes essa stack trace que foi impressa. Tá ok? Agora, se a gente fizer o teste, vamos lá. Eu vou executar agora a aplicação. E se a gente fizer o teste aqui, agora a resposta de erro vai ser esse cara que a gente padronizou. Então, se a gente volta aqui para o Insomnia, vamos colocar essa segunda chamada aqui. É a mesma chamada, tá? Eu estou mudando só para a gente manter os logs, para depois comparar. Então, se eu fizer a chamada agora, primeira dá certo, segunda dá erro e já deu erro no formato que eu defini. Tá ok? Então, já estou conseguindo uma padronização aqui de resposta de erro. Só que qual é o problema disso aqui? Quando a gente fala no mundo inteiro, das APIs falando umas com as outras, o problema é que cada empresa, cada um vai montar o seu formato de resposta de erro. A gente nunca vai ter algo previsível. E aí dificulta o uso das APIs ao redor do mundo. Esse é o grande problema. Então, qual foi a ideia aqui que o pessoal teve? E se houvesse uma padronização? Da mesma forma que a gente padronizou os status code. A gente sabe que 409 é conflito em todo lugar do mundo. A gente sabe que 200 é ok em todo lugar do mundo. E se a gente souber que o formato de uma resposta de erro também segue uma padronização ao redor do mundo? E é por isso que surgiu essa RFC aqui, onde a ideia principal é ter essa padronização. E assim, todas as APIs usadas ao redor do mundo, quando houver algum erro no uso dessa API, erro de negócio, por exemplo, elas vão saber tratar no front-end. Elas sabem que alguns campinhos vão ser retornados na resposta, e ela pode obter esses campos sem medo. Essa é a ideia da RFC. Isso aqui já existia há algum tempo, mas o Spring só adicionou suporte a esse Problem Details agora, na versão 6. Antes a gente tinha que usar algumas bibliotecas externas, como a biblioteca Zalando Problem. E aí a gente tinha esse suporte sem ser nativo, né, com essa extensão, com essa biblioteca adicional. Agora não. Agora a gente só vai precisar usar o que o próprio Spring fornece. Então a gente vai voltar para o código, vamos parar aqui e vamos adaptar o nosso projeto para ter esse suporte ao Problem Details. A primeira coisa que a gente vai fazer é se livrar desse erro response. A gente não precisa mais disso. Então eu vou excluir aqui. Não precisamos mais. E agora a gente vai adaptar aqui o nosso controller advice para retornar em cada sessão um problem detail. Então aqui a gente vai ter um tipo especial chamado problem detail, que vai ser retornado, ok? E a gente vai criar ele aqui. Então vamos lá, vou criar aqui um problem detail, e aí eu tenho algumas formas de criá-lo, passando algumas informações, tá? Por exemplo, aqui eu posso passar o status e os detalhes desse cara. Então aqui, por exemplo, no status, eu passaria isso aqui, que é o status HTTP para o 409. E aqui, nos detalhes, eu passo a impressão da stack trace, por exemplo. Ok? Eu também posso adicionar outras propriedades nesse problem detail, como você vai poder ver. Se eu colocar set aqui, perceba que tem alguns detalhes, olha, instance, property, status, title, tipo, tem algumas coisas que a gente pode adicionar nessa resposta de erro. Nesse caso, eu posso adicionar, por exemplo, o título como o conteúdo da mensagem da exceção lançada, que é aquele username already used, ou user already exists. Enfim, alguma coisa que resuma o que a minha exceção representa. E, finalmente, o que eu posso fazer aqui agora é simplesmente retornar o problem detail, e aí eu estarei obedecendo a esse formato padronizado definido pela RFC do Problem Details. Vamos ver como é que isso aqui funciona? Eu vou executar o projeto, vamos voltar aqui para o Insomnia e vamos fazer a requisição aqui. A primeira vai funcionar e a segunda já retornou aqui um erro no formato
diferente, que é o formato definido pela RFC, tá? Tem todos os metadados definidos por essa RFC aqui, inclusive o que eu coloquei, né? O título, poderia também ter colocado um tipo aqui para essa exceção, como eu não coloquei, tá branco aqui, mas é isso, eu tenho esse formato agora sendo respeitado. É isso, esse foi o uso do Problem Details aqui no Spring 6, um suporte novo agora que a gente tem nos nossos projetos, e eu espero que você se livre agora dos seus erro response específicos da empresa e comece a usar esse padrão aqui para tornar suas APIs mais universais, mais fáceis de serem utilizadas ao redor do mundo. E se você gostou do conteúdo, não se esquece de dar o like, comentar o que você achou, compartilhar com os colegas e se inscrever aqui no canal. Eu agradeceria demais esse apoio para o canal, que está começando, mas que eu espero continuar trazendo mais e mais conteúdo desse tipo para você. Um abraço para você e até o próximo vídeo.